O fato da morte é uma grande realidade da vida. Todos e cada um de nós tem um encontro marcado com a morte. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago capítulo 2, verso 26. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Evangelho de Mateus capítulo 10 e verso 28. Esses versículos bíblicos são chaves para podermos entender a morte. Veja, nós morremos uma só vez, apenas uma vida para cada um. A morte é uma separação. O corpo e a alma se separam. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus, para a eternidade. A alma não pode ser morta. Esta é a parte do ser humano que vive eternamente. Veja o que Jesus nos revelou. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 15, verso 52, diz: "No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Jesus revelou muito sobre o além quando contou esta história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 a 23. Então chamou: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo." Mas Abraão respondeu: "Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem." Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 24 a 26. Observe este gráfico. Ele nos ajudará a entender o significado do além. Veja que na morte os salvos e os perdidos se separam. No momento de sua morte, você já sabe seu destino eterno. Os salvos vão para o céu e os perdidos para o inferno. Há um grande abismo que separa os dois. A segunda vinda de Jesus será o momento da ressurreição, quando as almas receberão um novo corpo espiritual. O juízo final é diferente para os salvos e para os perdidos. Os perdidos ficarão sabendo por que estão perdidos. Os salvos ouvirão louvores de Jesus. Ele tornará conhecido tudo perante todos.
Os salvos continuarão no céu e os perdidos no inferno. Jesus planejou a igreja. Veremos que Jesus planejou e estabeleceu sua igreja, a qual é o reino dos céus aqui na terra.